Olá, sejam bem-vindos à 34ª edição da Bit Ciência. É isso aí, Aline. Nessa edição, reunimos 3 matérias que falam diretamente da realidade cotidiana do nosso tempo. A primeira foca o envelhecimento, este processo natural da vida que merece muita atenção e cuidado para ser uma travessia com qualidade. Cuidado e atento que também merece um bairro que integra o patrimônio histórico de Niterói, como você vai poder conferir na segunda reportagem dessa edição. E, para fechar o programa, um assunto polêmico justamente porque envolve questões que para muitas pessoas colocam a ciência como inimiga da vida. Uau, como assim? Calma, estamos falando da realização de testes clínicos em animais. Afinal, há alternativa ou não para esta etapa que muitos cientistas afirmam ser essencial para descobertas de curas de doenças graves, por exemplo. Tema complicado, por isso mesmo vale a pena debatê-lo, como a BIT faz nessa entrevista com a professora Denise. Só trechinhos materiais, Duda. Mas, não sei, acho que tá faltando alguma coisa. A nossa vinheta, claro, pode soltar que a BIT Ciência está no ar. Olá, sejam bem-vindos à 34ª edição da Bit Ciência. É isso aí, Tom, e nessa edição reunimos 3 matérias que falam diretamente da nossa realidade cotidiana do nosso tempo. A primeira foca o envelhecimento, esse processo natural da vida que merece muita atenção e cuidado para ser uma travessia com qualidade. Cuidado e atenção que também merecem um bairro que integra o patrimônio histórico de Niterói, como você pode conferir na segunda reportagem dessa edição. Bom, e para fechar o programa, um assunto polêmico, justamente porque envolve questões que, para muitas pessoas, colocam a ciência como inimiga da vida. Uau, como assim? Calma. Estamos falando da realização de testes clínicos em animais. Afinal, há alternativa ou não para essa etapa que muitos cientistas afirmam ser essencial para a descoberta de curas de doenças graves, por exemplo. Tema complicado, por isso mesmo vale a pena debatê-lo, como a BIT faz nessa entrevista com a professora Denise. São 3 ótimos materiais, Duda, mas não sei, acho que tá faltando alguma coisa. A nossa vinheta, é claro, pode soltar que a BIT Ciência está no ar. Olá, sejam bem-vindos à 34ª edição da Bit Ciência. É isso aí, Tom. E nessa edição reunimos 3 matérias que falam diretamente da realidade cotidiana do nosso tempo. Bom, a primeira foca o envelhecimento, esse processo natural da vida que merece muita atenção e cuidado para ser uma travessia com qualidade. Cuidado e atenção que também merecem um bairro que integra o patrimônio histórico de Niterói, como você vai poder conferir na segunda reportagem desta edição. Bom, e para fechar o programa, um assunto polêmico, justamente porque envolve questões que para muitas pessoas colocam a ciência como inimiga da vida. Uau, como assim? Calma, estamos falando da realização de testes clínicos em animais. Afinal, há alternativa ou não para essa etapa que muitos cientistas afirmam ser essencial para a descoberta de curas de doenças graves, por exemplo. Tema complicado. Por isso mesmo, vale a pena debatê-lo, como a BIT faz nessa entrevista com a professora Denise. São 3 ótimos materiais, Aline, mas não sei, acho que tá faltando alguma coisa. A nossa vinheta, é claro, pode soltar que a Bit Ciência está no ar. Olá, sejam bem-vindos à 34ª edição da Bit Ciência. É isso aí, Vitor. E nessa edição reunimos 3 matérias que falam diretamente da realidade cotidiana do nosso tempo. A primeira foca o envelhecimento, esse processo natural da vida que merece muita atenção e cuidado para ser uma travessia com tranquilidade. Cuidado e atenção que também merecem um bairro que integra o patrimônio histórico de Niterói, como você vai poder conferir na segunda reportagem desta edição. E para fechar o programa, um assunto polêmico justamente porque envolve questões que para muitas pessoas colocam a ciência como inimiga da vida. Uau, como assim? Calma, estamos falando da realização de testes clínicos em animais. Afinal, há alternativa ou não para esta etapa que muitos cientistas afirmam ser essencial para a descoberta de curas de doenças graves, por exemplo. Tema complicado. Por isso mesmo, vale a pena debatê-lo, como a BIT faz nesta entrevista com a professora Denise. São 3 ótimos materiais, Thaís, mas não sei, acho que tá faltando alguma coisa. A nossa vinheta, é claro, pode soltar que a BIT Ciência está no ar. Olá, sejam bem-vindos à 34ª edição da Bit Ciência. É isso aí, Thaís. E nessa edição reunimos 3 matérias que falam diretamente da realidade cotidiana de nosso tempo. A primeira foca o envelhecimento, este processo natural da vida que merece muita atenção e cuidado para ser uma travessia com qualidade. Cuidado e atenção que também merecem um bairro que integra patrimônio histórico de Niterói, como você vai poder conferir nessa segunda reportagem da edição. E para fechar o programa, um assunto polêmico justamente porque envolve questões que para muitas pessoas colocam a ciência como inimiga da vida. Uau, como assim? Calma, estamos falando da realização de testes clínicos em animais. Afinal, há alternativa ou não para esta etapa que muitos cientistas afirmam ser essencial para a descoberta de curas de doenças graves, por exemplo.
Tema complicado, por isso mesmo vale a pena debatê-lo, como a BITS faz nessa entrevista com a nossa professora Denise. São 3 ótimos materiais, Bruna, mas não sei, acho que tá faltando alguma coisa. A nossa vinheta, é claro. Pode soltar que a BIT Ciência está no ar. Olá, sejam bem-vindos à 34ª edição da BIT Ciência. É isso aí, mozão. E nessa edição reunimos 3 materiais que falam diretamente da realidade cotidiana do nosso tempo. A primeira foca o envelhecimento, esse processo natural da vida que merece muita atenção e cuidado para ser uma travessia com qualidade. Cuidado e atenção, que também merecem um bairro que integra o patrimônio histórico de Niterói, como você vai poder conferir na segunda reportagem dessa edição. E para fechar o programa, um assunto polêmico justamente porque envolve questões que para muitas pessoas colocam a ciência como inimigo da vida. Uau, como assim? Calma, estamos falando da realização de testes clínicos em animais. Afinal, a alternativa ou não para essa etapa, porque muitos cientistas afirmam ser essencial para a descoberta de curas de doenças graves, por exemplo. Tema complicado. Por isso mesmo, vale a pena debatê-lo, como a BITS faz nessa entrevista com a professora Denise. São 3 ótimos materiais. Ai, peraí, você pode gravar de novo? Tá muito devagar. Sejam bem-vindos à 34ª edição da BIT Ciência. É isso aí, Bruna. E nessa edição reunimos 3 materiais que falam diretamente da realidade cotidiana do nosso tempo. A primeira foca o envelhecimento, este processo natural da vida que merece muita atenção e cuidado para ser uma travessia com qualidade. Cuidado e atenção, que também merece um bairro que entrega o patrimônio histórico de Niterói, como você vai poder conferir na segunda reportagem dessa edição. E para fechar o programa, um assunto polêmico justamente porque envolve questões que para muitas pessoas colocam a ciência como inimiga da vida. Uau, como assim? Tá, calma. Estamos falando da realização de testes clínicos em animais. Afinal, a alternativa ou não para essa etapa, que muitos cientistas afirmam ser essencial para a descoberta de curas e doenças graves, por exemplo. Tema complicado. Por isso mesmo, vale a pena debatê-lo, como a BITS faz nessa entrevista com a professora Denise. São 3 ótimos materiais, Vitor, mas não sei, acho que tá faltando alguma coisa. A nossa vinheta, é claro. Pode soltar que a BIT Ciência está no ar. Eu não quero falar nada não, mas ela esqueceu o teu nome ali na hora, hein? Não, é porque aqui... Olá! Está começando mais uma edição da BITS Ciência. Chegamos no segundo semestre de 2016. Agora é tempo de férias, descansar, recuperar o fôlego. É hora de fazer aquelas promessas, estudar mais, não deixar os trabalhos para a última hora. E com o mês de agosto chegam as Olimpíadas. Mas não é só isso não. A BITS Ciência também chega com força total. Trouxemos 4 matérias para você assistir e aproveitar o tempo livre. A primeira é uma cobertura do evento Interação, organizado pela empresa Júnior Meta Consultoria, que contou com convidados ilustres, como o ex-jogador Zico e o jornalista Pedro Bial. A segunda é um especial sobre o programa de pós-graduação de mídia e cotidiano do PPGMC, feito na primeira aula magna de 2016. A terceira é para quem se interessa por astronomia. Cobrimos uma atividade promovida pela Casa da Descoberta. Por fim, chegamos à edição com a matéria sobre notícias falsas na web e nos grandes veículos de comunicação. Até onde vão os boatos que são dados como notícia e quantos eles são perigosos para os desavisados. Você não vai querer perder essa edição da BITS, né? Espera só mais um pouquinho, é só o tempo de rodar a vinheta e já começamos a nossa 36ª edição. A BITS Ciência está no ar. Olá, está começando mais uma edição da BITS Ciência. Chegamos no segundo semestre de 2016. Agora é tempo de férias, descansar, recuperar o fôlego. É hora de fazer aquelas promessas, estudar mais, não deixar os trabalhos para a última hora. E com o mês de agosto, chegam as Olimpíadas. Mas não é só isso. A BIT Ciência, desculpa, pode reiniciar? A BIT Ciência também chega com força total. Trouxemos 4 matérias para você assistir e aproveitar o tempo livre. A primeira é a cobertura do evento Interação, organizado pela empresa Júnior Meta Consultoria, que contou com convidados ilustres, como o ex-jogador Zico e o jornalista Pedro Bial. A segunda é especial sobre o programa de pós-graduação de mídia e cotidiano, o PPGMC, feito na primeira aula magna de 2016. A terceira é para quem se interessa por astronomia. Cobrimos uma atividade promovida pela Casa da Descoberta. Por fim, fechamos a edição com uma matéria sobre notícias falsas na web e nos grandes veículos de comunicação. Até onde vão os boatos que são dados como notícia e quando eles são perigosos para os desavisados. Você não vai querer perder essa edição da BITS, né? Espera só mais um pouquinho. É só o tempo de rodar a vinheta e já começamos a nossa 36ª edição. A BIT Ciência está no ar! Show! Olá!
Estamos começando mais uma edição da Bit Ciência. Chegamos no segundo semestre de 2016, agora é tempo de férias, descansar, recuperar o fôlego. É hora de fazer aquelas promessas, estudar mais, não deixar os trabalhos para a última hora. E como o mês de agosto chegam as Olimpíadas. Mas não é só isso, não. A Bit Ciência também chega com força total. Trouxemos 4 matérias para você assistir e aproveitar o tempo livre. A primeira é uma cobertura do evento Interação, organizado pela empresa Junior Meta Consultoria, que contou com convidados ilustres como o ex-jogador Zico e jornalista Pedro Bial. A segunda é um especial sobre o programa de pós-graduação de mídia e cotidiano, o PPGMC, feito na primeira aula magna de 2016. A terceira é para quem se interessa por astronomia. Cobrimos uma atividade promovida pela Casa de Descoberta. Por fim, fechamos a edição com uma matéria sobre notícias falsas na web e nos grandes veículos de comunicação. Até onde vão os boatos que são dados como notícia e quão eles são perigosos para os desavisados. Você não vai querer perder essa edição da Bit, né? Espera só mais um pouquinho. É só o tempo de rodar a vinheta e já começamos a nossa 36ª edição. A Bit Ciência está no ar. Olá, está começando mais uma edição da Bit Ciência. Chegamos no segundo semestre de 2016. Agora é tempo de férias, descansar, recuperar o fôlego. É hora de fazer aquelas promessas. Estudar mais, não deixar os trabalhos para a última hora. E com o mês de agosto, chegam as Olimpíadas. Mas não é só isso. A Bit Ciência também conta com... Putz, também chega muito devagar. Tá muito... Não adianta. Olá, está começando mais uma edição da Bit Ciência. Chegamos no segundo semestre de 2016. Agora é tempo de férias, descansar, recuperar o fôlego. É hora de fazer aquelas promessas. Estudar mais, não deixar os trabalhos para a última hora. E com o mês de agosto, chegam as Olimpíadas. Mas não é só isso não. A Bit Ciência também conta... Cara, por que eu tô falando conta? Chega com força total. Trouxemos 4 matérias para você assistir e aproveitar o tempo livre. A primeira é uma cobertura do evento Interação, organizada pela empresa Junior Meta Consultoria, que contou com convidados ilustres, como o ex-jogador Zico e o jornalista Pedro Bial. A segunda é uma especial sobre o programa de pós-graduação de mídia e cotidiano, o PPGMC, feito na primeira aula magna de 2016. A terceira é para quem se interessa por astronomia. Cobrimos uma atividade promovida pela Casa da Descoberta. Por fim, chegamos à edição com uma matéria sobre notícias falsas na web e nos grandes veículos de comunicação. Até onde vão os boatos que são dados como notícia e quanto eles são perigosos para os desavisados. Você não vai querer perder essa edição da Bits, né? Espera só mais um pouquinho e só o tempo de rodar a vinheta e já começamos a nossa 36ª edição. A Bit Ciência está no ar. Olá, está começando mais uma edição da Bit Ciência. Chegamos no segundo semestre de 2016. Agora é tempo de férias, descansar, recuperar o fôlego. É hora de fazer aquelas promessas, estudar mais, não deixar os trabalhos para a última hora. E com o mês de agosto chegam as Olimpíadas. Mas não é só isso, não. A Bit Ciência também chega com força total. Trouxemos 4 matérias para você assistir e aproveitar o tempo livre. A primeira é uma cobertura do evento Interação, organizado pela empresa Junior Meta Consultoria, que contou com convidados ilustres, como o ex-jogador Zico e o jornalista Pedro Bial. A segunda é uma especial sobre o programa de pós-graduação de mídia e cotidiano, o PPGMC, feito na primeira aula magna de 2016. A terceira é para quem se interessa por astronomia. Cobrimos uma atividade promovida pela Casa de Descoberta. Por fim, fechamos a edição com uma matéria sobre notícias falsas na web e nos grandes veículos de comunicação. Até onde vão os boatos que são dados como notícia, quanto eles são perigosos para os desavisados. Mas você não vai querer perder essa edição da Bit, né? Espera só mais um pouquinho e só o tempo de rodar a vinheta e já começamos a nossa 36ª edição. A Bit Ciências está no ar. Olá, está começando mais uma edição da Bit Ciência. Chegamos no segundo semestre de 2016. Agora é tempo de férias, descansar, recuperar o fôlego. É hora de fazer aquelas promessas, estudar mais, não deixar os trabalhos para a última hora. E com o mês de agosto chegam as Olimpíadas. Mas não é só isso não. A Bit Ciência também chega com força total. Trouxemos 4 matérias para você assistir e aproveitar o tempo livre. A primeira
é uma cobertura do evento Interação, organizado pela empresa Junior Meta Consultoria, que contou com convidados ilustres como o ex-jogador Zico e o jornalista Pedro Bial. A segunda é um especial sobre o programa de pós-graduação de mídia e cotidiano, o PPGMC, feito na primeira aula magna de 2016. A terceira é quem se interessa por astronomia. Cobrimos uma atividade promovida pela Casa da Descoberta. Por fim, fechamos a edição com uma matéria sobre notícias falsas na web e nos grandes veículos de comunicação. Até onde vão os boatos que são dados como notícia e quanto eles são perigosos para os desavisados. Você não vai querer perder essa edição da Bits, né? Espera só mais um pouquinho. É só o tempo de rodar a vinheta e já começamos a nossa 36ª edição. A Bits Ciências está no ar. Olá, está começando mais uma edição da Bits Ciência. Chegamos no segundo semestre de 2016. Agora é tempo de férias, descansar e recuperar o fôlego. É hora de fazer aquelas promessas. Estudar mais, não deixar os trabalhos para a última hora. E com o mês de agosto chegam também as Olimpíadas. Mas não é só isso não. A Bits Ciência também chega com força total. Trouxemos 4 materiais para você assistir e aproveitar o tempo livre. A primeira é uma cobertura do evento Interação, organizado pela empresa Junior Meta Consultoria, que contou com convidados ilustres, como o ex-jogador Zico e o jornalista Pedro Bial. A segunda é um especial sobre o programa de pós-graduação de mídia e cotidiano, o PPGMC, feito na primeira aula magna de 2016. A terceira é para quem se interessa por astronomia. Cobrimos uma atividade promovida pela Casa da Descoberta. Por fim, fechamos a edição com uma matéria sobre notícias falsas na web e nos grandes veículos de comunicação. Até onde vão os boatos que são dados como notícia e quanto eles são perigosos para os desavisados. Você não vai querer perder essa edição da Bits, né? Espera só mais um pouquinho, é só o tempo de rodar a vinheta e já começamos a nossa 36ª edição. A Bits Ciência está no ar. Olá, está começando mais uma edição da Bits Ciência. Chegamos no segundo semestre de 2016. Agora é tempo de férias, descansar, recuperar o fôlego. É hora de fazer aquelas promessas. Estudar mais, não deixar os trabalhos para a última hora. E com o mês de agosto chegam as Olimpíadas. Mas não é só isso não. A Bits Ciências também chega com força total. Trouxemos o quadro de matérias para você assistir e aproveitar o tempo livre. A primeira é uma cobertura do evento Interação, organizado pela empresa Junior Meta Consultoria, que contou com convidados ilustres, como o ex-jogador Zico e o jornalista Pedro Bial. A segunda é um especial sobre o programa de pós-graduação de mídia e cotidiano, o PPGMC, feito na primeira aula magna de 2016. A terceira é para quem se interessa por astronomia. Cobrimos uma atividade promovida pela Casa da Descoberta. Por fim, fechamos a edição com uma matéria sobre notícias falsas na web e nos grandes veículos de comunicação, até onde vão os boatos que são dados como notícia e quanto eles são perigosos para os desavisados. Você não vai querer perder essa edição do Bits, né? Espera só mais um pouquinho, é só o tempo de rodar a vinheta e já começamos a nossa 36ª edição. A Bits Ciência está no ar. Olá, estamos começando mais uma edição da Bits Ciência. Chegamos no segundo semestre de 2016. Agora é tempo de férias, descansar, recuperar o fôlego. É hora de fazer aquelas promessas, estudar mais, não deixar os trabalhos para a última hora. E com o mês de agosto chegam as Olimpíadas. Mas não é só isso não, a Bits Ciência também chega com total força. Trouxemos 4 matérias para você assistir e aproveitar o tempo livre. A primeira é uma cobertura do evento Interação. Olá, estamos começando mais uma edição da Bits Ciência. Chegamos no segundo semestre de 2016. Agora é tempo de férias, descansar, recuperar o fôlego. É hora de fazer aquelas promessas, estudar mais, não deixar trabalhos para a última hora. E com o mês de agosto chegam as Olimpíadas. Mas não é só isso, não. A Bits Ciência também chega com total força. Trouxemos 4 matérias para você assistir e aproveitar o tempo livre. A primeira é uma cobertura do evento Interação, organizada pela empresa Junior Meta Consultoria, que deixou com convidados ilustres, como o ex-jogador Zico e o jornalista Pedro Bial. A segunda é um especial sobre o programa de pós-graduação de mídia e cotidiano, o PPGMC, feito na primeira aula magna de 2016. A terceira é para quem se interessa por astronomia. Cobrimos uma atividade promovida pela Casa da Descoberta. Por fim, fechamos a edição com uma matéria sobre notícias falsas na web e nos grandes veículos de comunicação.
Até onde vão os boatos que são dados como notícia e quanto eles são perigosos para os desavisados? Você não vai querer perder essa edição da Beats, né? Espera só mais um pouquinho. É só o tempo de rodar a vinheta e já começamos a nossa 36ª edição. A Beats Ciência está no ar! Olá, está começando mais uma edição da Beats Ciência. Chegamos no segundo semestre de 2016. Agora é tempo de férias, descansar, recuperar o fôlego. E é hora de fazer aquelas promessas, estudar mais, não deixar os trabalhos de última hora. E com o mês de agosto chegam as Olimpíadas. Mas não é só isso não, a Beats Ciência também chega com força total. Trouxemos 4 matérias para você assistir e aproveitar o tempo livre. A primeira é uma cobertura do evento Interação, organizado pela empresa Júnior Meta Consultoria, que contou com convidados ilustres, como o ex-jogador Zico e o jornalista Pedro Bial. A segunda é uma especial sobre o programa de pós-graduação de mídia e cotidiano, o PPG-MC, feito na primeira aula magna de 2016. A terceira é para quem se interessa por astronomia. Cobrimos uma atividade promovida pela Casa da Descoberta. Por fim, fechamos a edição com uma matéria sobre notícias falsas na web e nos grandes veículos de comunicação. Até onde vão os boatos que são dados como notícia e quanto eles são perigosos para os desavisados? Você não vai querer perder essa edição da Beats, né? Espera só mais um pouquinho. É só o tempo de rodar uma vinheta e já começamos a nossa 36ª edição. A Beats Ciência está no ar! Está no ar.